Olá, pessoal! Dando continuidade, então, à aula 8, falando de recursos, nós vamos agora para o item 7.5, que é um item bem importante dentro da 14.001, que trata sobre a parte de informação documentada. Na versão anterior da norma, esse item vinha como documentos e registros, mas agora, com a atualização da ISO 14001 para a versão 2015, ele veio padronizando aí com a 9001 e recentemente agora com a 45001, ele já veio como informação documentada. Então, a documentação do sistema de gestão ambiental, ela representa um subsistema que se ocupa do estabelecimento e da manutenção das informações em papel ou em meio eletrônico. Apresenta como função descrever os principais elementos do sistema de gestão ambiental e a interação entre eles, além de fornecer orientação sobre a documentação relacionada. Uma questão que eu gosto sempre de deixar claro quando a gente vai falar de informação documentada é que antes, principalmente para fins de auditoria, por exemplo, dentro de um sistema de gestão, seja ele qual fosse, tinha-se a visão de que a forma de informação documentada seria apenas em papel. Hoje, como nós já falamos, isso mudou. Ainda mais que nós estamos nessa era digital, né? Então, o meio eletrônico hoje, ele é aceito tanto quando eu falo de auditoria, quanto como uma forma de a empresa registrar os seus dados de forma mais eficiente, até mesmo ambientalmente, com menos consumo de papel, né? Nós sabemos que hoje até mesmo os órgãos públicos, para poder fazer os seus procedimentos, já vem solicitando documentações de forma digital. Hoje em dia, para assinatura, nós temos hoje o certificado digital, que possibilita então com que esse meio eletrônico ele seja utilizado plenamente como informação documentada. Então, na parte anterior dessa aula, no primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho em relação à questão da comunicação, e nós vimos que a comunicação ela tem que ser mantida como informação documentada. Ou seja, as formas de aplicação, como a gente viu agora há pouco, o plano de comunicação, ele tem que ser mantido como informação documentada. Mas eu preciso necessariamente imprimir? A gente vai ver que dependendo da forma como você usar para se comunicar, se for no seu mural, aí você vai precisar de algo impresso. Mas também hoje em dia a gente já tem o mural eletrônico. Então depende muito do contexto da empresa. O importante é a gente lembrar que no final desse processo de gestão, de implantação do sistema de gestão, nós vamos ter, para receber a certificação, que passar por auditorias, tanto internas quanto externas. E nós vamos falar sobre isso, sobre a parte de auditoria, nas nossas aulas posteriores. E para que eu consiga passar pela auditoria de forma assertiva, a me levar à certificação e também a levar a eficiência do sistema de gestão, eu não posso esquecer da informação documentada. Esse é um item muito importante, está lá no item 7.5, então, da ISO 14001, versão 2015. Para que a gente possa contextualizar essa questão, nós temos que a norma ela traz para a gente, que é a organização que determina como ela vai manter essa informação documentada que é necessária para a eficácia do sistema de gestão. Então isso é importante. É a organização que determina como ela vai manter a informação documentada. Volto a frisar então, a norma ela diz o que fazer, mas como fazer
é a empresa que determina. E esse controle de documentos, ele tem alguns pontos interessantes e muito importantes. Por exemplo, a elaboração e análise crítica e aprovação, né, pela alta direção e por todas aquelas pessoas que vão estar envolvidas dentro desse processo. O líder, por exemplo, do sistema de gestão. Esse controle de documentos, ele deve ser elaborado de forma que depois a distribuição e o acesso, a recuperação e o uso, o armazenamento e a preservação, e o controle de alterações e o tempo de retenção e disposição, que eles sejam mantidos, que sejam fáceis, né, de se fazer, que a manutenção desse controle de documentos, que ela seja feita de forma tranquila. Então eu preciso pensar como é que eu vou distribuir esse documento, aquele procedimento que eu criei. Como é que ele vai ser distribuído? Como é que as pessoas vão ter acesso? Ele vai ficar no nosso quadro ali dentro do setor, vai ficar impresso. Ok. Nós temos o mural eletrônico que todos os funcionários conseguem acessar. Ótimo. Nós temos, todos os setores têm computadores, então o funcionário com seu login e com a sua senha, ele consegue acessar a todos os procedimentos necessários para desenvolver a sua função, as suas atividades. E eu tenho como gerar relatórios, né, desses acessos. Ok? Então isso é importante. Se esses documentos forem bem elaborados, com informações claras, dificilmente a organização terá problema, por exemplo, para recuperar um documento. Os documentos, eles podem se perder, podem ser corrompidos? Podem. Mas, se eu tiver um bom controle de documento, aonde ele fica armazenado, com quem fica armazenado, eu vou conseguir fazer essa recuperação de forma mais fácil. Aonde ele fica armazenado? Nós temos cópia física e nós temos cópia digital desse documento. As cópias digitais, hoje em dia, elas são uma forma muito eficaz para que a gente consiga recuperar a documentação, né? Então, isso é importante também a gente estar observando. Então, se isso for bem organizado, bem elaborado, a organização não vai ter dificuldade em fazer um controle de documentos adequados. E eu chamo a atenção de vocês para essa linha E que eu coloquei, que é o controle de alterações, a versão. Isso é extremamente importante. Lá no item 7.5.2 da ISO 14001, versão 2015, ele vai tratar sobre criação e atualização, né? Criando e atualizando documentos. E isso é importante porque ele vai dizer que ao criar e atualizar informação documentada, a organização ela deve assegurar que a identificação e a descrição estão apropriadas, que o formato também está apropriado e o meio. Essa documentação ela tem que ser mantida de forma atualizada. E lá no item 7.5.3, ele vai ser muito claro quando ele diz que eu tenho que ter um controle de alterações. Por exemplo, o controle de versão, né? Então, isso é importante a gente tá observando. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Porque se eu não tiver um bom controle de documentação, imaginemos que eu tenho um funcionário que ele faz a limpeza da caixa d'água. E tem um procedimento específico para isso, porque ele vai usar alguns produtos, eles têm que ser descartados de forma adequada. Porém, mudou-se o produto que era utilizado e eu não atualizei isso no meu procedimento. E esse produto tem uma forma de descarte diferente do usado anteriormente. Isso é importante a gente estar observando. Essa situação pode acontecer com qualquer outro tipo, né, de atividade que a gente está executando. Então, dentro, né, no meu controle de documentos, eu tenho que manter atualizada a versão. Vamos voltar ao exemplo do procedimento de limpeza de caixa d'água.
Antes a versão do procedimento era a versão 1, agora ela é a versão 2. Mas quando o funcionário acessa a intranet dele para ver o procedimento, ainda está lá a versão 1. Ou vamos imaginar que quando ele pega a pastinha dele física lá de procedimento, esqueceram de tirar, mudou a versão 2, mudou para a versão 2, mas consta ainda na pasta física a versão 1. Então isso, além de poder gerar acidentes ambientais, descarte inadequado de resíduos, também podem gerar danos físicos, né, dependendo da nocividade ou não desse tipo de produto. Então, olha só quão importante é a gente manter o controle de alteração. Eu também não posso deixar de falar que em uma auditoria, se uma situação dessa acontece, a empresa pode, isso vai gerar, né, uma não conformidade. Então isso é importante. E por último, estabelecer qual será o tempo de retenção. Quanto tempo esse documento ele tem que ficar disponível, né, para a empresa. Esses documentos, X documentos, nós temos prioridade de guardar por 20 anos. X documento nós vamos guardar por 5 anos, né? Então isso é importante nós estarmos observando também, tá? Por isso a importância de eu ter um controle de documentos bem elaborado e com as informações bem claras, né? Isso é extremamente importante. Documentos, a gente não pode deixar de dizer que eles são evidências, né? Ou seja, eles comprovam que você tomou ou deixou de tomar alguma atitude, realizou alguma atividade que era ou não prevista para ser realizada. Então, documentos são evidências de performance e quando a gente fala em auditoria, são também evidências de conformidade, que você está conforme aquilo que pede a ISO 14001. A gente sabe que em uma empresa eu posso ter mais de 10 mil tipos de documentos diferentes, ou até mais que isso, tá, pessoal? Dependendo da empresa e do porte que essa empresa tem, eu posso ter inúmeros documentos. Aí, assim como nós falamos, né, sobre softwares que nós temos disponíveis no mercado para fazer gerenciamento, por exemplo, de requisito legal, eu também tenho softwares que fazem o gerenciamento de documentos. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um deles, tá? O JET, mas existem vários disponíveis no mercado. E esses softwares são pagos, aonde você paga uma mensalidade e ele faz toda a gestão. Obviamente que eu volto a frisar aquilo que eu falei com vocês quando nós conversamos sobre o software para gerenciamento de requisito legal. Alguém terá que abastecer esse software para que ele funcione de forma adequada. Então, por isso da organização ser extremamente importante, né? Então, quando eu falo no software, ele já vai me dar toda vez que eu inserir um novo procedimento, uma nova versão, ele já atualiza. Se os funcionários acessam, por exemplo, esse procedimento ou esse escopo via intranet, ele já vai estar atualizado para quem for acessar. Então, essa é uma questão importante. Eu consigo ter relatórios de acesso comprovando que aquele funcionário realmente acessa aquela informação. Então, você tem uma gama de informações e principalmente de organização com documentos muito grande. Principalmente quando a gente fala de documentos legais, a gente sabe que tem documentos que têm que ser renovados anualmente, tem documentos que têm que ser renovados bianual, tem documentos que têm que ser renovados a cada 5 anos. Então, isso vai depender do tipo de empresa e, obviamente, que o software ele nos ajuda muito, nos dá essa facilidade para fazer a gestão eletrônica de documentos. Mas vamos imaginar, e pode ser o caso também das empresas de vocês,
que a minha empresa não tem como comprar um software, a gente não tem como pagar por um software para gerir documentos, a gente não tem como fazer isso. E aí, não tem como fazer a gestão de documentos? Tem sim. Eu mandei para vocês, junto com esse material dessa videoaula, a lista mestra, um modelo de lista mestra. Eu pedi que vocês o abrissem no comecinho da aula. E o que é a lista mestra? Nada mais é do que uma tabela que contém o código, o nome do documento, nome de quem fez o documento, número de revisões e por quem foram feitas essas revisões. A ISO, ela não cita que eu tenho que ter uma lista mestra e também não cita que eu tenho que ter um software, ou seja, isso não é uma obrigação. Porém, é um método muito usado por ser a forma mais simples de se fazer esse controle, já que ela mostra se os documentos estão disponíveis, qual que é a versão, se eles estão obsoletos, se eles estão atualizados. Então, mesmo não tendo condições, muitas vezes, se a sua empresa não tiver condição de ter um software de gerenciamento de documentos, eu posso fazer uma lista mestra. É uma outra forma usual, né? O que eu não posso é deixar de cumprir o que diz o item 7.5.3 da norma, que vai tratar sobre controle de informação documentada. E isso é importante. Chama a atenção de vocês lá na linha A do item 753, que vai falar que essa documentação, a informação documentada, ela tem que estar disponível e adequada para uso onde e quando for necessário. Isso também, então, é uma questão muito importante. Como eu vou saber aonde está determinado documento? Como eu vou saber quando ele foi elaborado? Vamos imaginar numa empresa que presta serviços e que às vezes os funcionários eles vão à empresa de forma esporádica. Por exemplo, uma empresa que faz limpeza de ar-condicionado, ela tem uma sede, mas os seus funcionários eles estão fazendo as atividades nos clientes, ou seja, externos. Então, é importante que essa informação ela esteja disponível quando e onde for necessário. E para poder gerir isso, né, eu posso utilizar então também uma lista mestra. Aqui tem um modelinho onde eu tenho lá o número do documento, o local, a descrição, né, de que documento é esse, quando ele foi elaborado, a data da próxima revisão e o número, né, dessa revisão, em qual número nós estamos em relação a essa revisão. Então isso é importante, é uma forma simples, mas bem efetiva da gente conseguir fazer um controle de documentos. Então, não é porque a minha empresa, de repente, não vai contratar uma empresa para gerenciar, para instalar o software de gerenciamento de documentos, que eu não vou cumprir esse requisito dentro da ISO 14001 na versão 2015. E aí, como nós estávamos falando, né, de informação documentada, ela tem que estar disponível, protegida, de forma que quem acesse sejam as pessoas que realmente precisam acessar. E eu preciso também ter controle da informação documentada de origem externa. Como assim, né? Informação documentada de origem externa. Por exemplo, em muitas empresas você usa vários equipamentos que têm que ser calibrados. Paquímetros, né? Multímetros, enfim, dependendo do tipo de empresa, eu vou ter equipamentos que precisam ser calibrados. E essa calibração é feita externamente, através de um laboratório credenciado pelo Inmetro. E esse laboratório que vai fornecer informação documentada para mim, que nesse caso vai ser o meu certificado de calibração. Então, eu também preciso fazer esse controle. O certificado de calibração do multímetro vai vencer em data tal, daqui a tanto tempo. Então, eu preciso fazer esse controle. Por quê? Se porventura o funcionário estiver trabalhando com um equipamento sem calibração,
Isso além de poder gerar acidente, isso além de poder alterar os dados que são mostrados no próprio equipamento, também é uma não conformidade, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com um documento que está obsoleto, um certificado vencido. Então, isso é importante também nós estarmos observando. Então, na calibração, eu vou fazer isso através de laboratórios que são acreditados pelo Inmetro. E a empresa, a organização, ela precisa fazer uma análise crítica desse documento, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que calibrar. O meu laboratório, ele está devidamente cadastrado no Inmetro, né? Um exemplo falando da calibração. Então, tudo isso envolve o controle de informação documentada. Esses documentos, eles precisam estar aprovados por pessoal autorizado, ou seja, aquele que detém o conhecimento técnico para aquela determinada situação que está sendo tratada, que vai gerar uma documentação. Precisam estar disponíveis, né, para o pessoal que executa as tarefas, sejam eles funcionários ou não, podem ser terceiros também, né? Não podem ter documentos obsoletos, sem identificação que deixe claro seu status. Devem ser legíveis, com data e com os títulos, que os identifiquem aí facilmente. A gente deve dar uma atenção especial à documentação de origem externa, porque o SGA, dentro do SGA, existem muitos documentos assim, oriundos de órgãos governamentais, como por exemplo, licenças, outorgas, alvarás, legislação, né, etc. Então essa é uma questão importante. Bom, pessoal, agora que a gente já viu esses dois itens, nós temos uma atividade que lembra que eu disse para vocês que mandei junto com essa videoaula 2 arquivos para vocês? São arquivos modelo, aonde em cima deles vocês podem trabalhar o plano de comunicação da empresa que vocês escolheram. O que eu vou colocar? Vou colocar o que eu preciso comunicar dentro da minha empresa. Então lá nós temos coleta seletiva, lá nós temos a política. Então o que eu vou comunicar e principalmente como eu vou comunicar? Quem vai comunicar? Vocês vão simular isso dentro da empresa que vocês escolheram para a implantação da ISO 14001. E a outra atividade é elaborar a lista mestra de documentos do SGA. Ambos, né, esses documentos devem ser da empresa escolhida para a implantação da ISO 14001. Então, vocês vão olhar, lembra que a gente já tem, né, qual que é o contexto da empresa, qual que é o contexto da organização, e vocês vão observar também os aspectos, impactos levantados, e vocês vão elaborar esses 2 documentos cujos modelos já estão no e-mail de vocês. Se tiverem dúvida, eu estou à disposição para esclarecê-los, ok? Por hoje era isso. Fico à disposição de vocês o que vocês precisarem. Não precisa ser algo muito extenso, tá? Tem que ser de acordo com aquilo que vocês observaram dentro da empresa. Então, não precisa ser algo muito extenso. Obrigada, fico à disposição.